Calorosas saudações, bem-vindos a mais uma React e hoje um vídeo especial. Recordar é sempre importante porque vamos estar a ver um momento em que numa entrevista à RTP, na altura se não estou em erro, José Sócrates disse e afirmou de forma perentória que não era corrupto. Portanto, vamos rever. O senhor foi ou não um primeiro-ministro corrupto? Não, não fui. Começamos logo com uma mentira, sempre bom, não é? Porque nós podíamos ter algumas, enfim, inverdades no meio do discurso, mas depois começamos logo com o ex-primeiro-ministro, o número 1 de António Costa, a mandar uma peta nos primeiros 7 segundos de entrevista. Enfim, há coisas difíceis, mas isto supera qualquer coisa. Pelo contrário, honrei sempre o meu cargo com um comportamento de total honestidade. Hoje, como é que o senhor... Vamos, por amor de Deus, vocês não podem estar à espera que alguém ouça que o José Sócrates assume que não é corrupto e que cumpriu sempre o seu mandato e a sua função com a maior honestidade e, enfim, não reagir de forma, no mínimo, surpresa ou de forma extasiada, porque este é o mesmo indivíduo que disse que estava a equilibrar as contas públicas do país e aumentou a dívida pública em termos percentuais na ordem dos 50%. Não sei, é apenas uma analogia daquilo que é a verdade e daquilo que é a falência de uma nação. Vive, como é que o senhor paga as suas despesas? Isso é uma coisa inacreditável que me pergunte isso. Talvez a resposta fosse mesmo por dizer, desculpa lá, e o que é que o senhor tem a ver com isso, não é? Porque o senhor trabalha numa estação pública que porventura é financiada pelos dinheiros dos contribuintes, que porventura se especula que tu andaste a retirar ao Estado. Não sei, digo eu, portanto é uma pergunta não só para o bolso pessoal daquele indivíduo, o Vítor Gonçalves, que te está a fazer esta pergunta, como das pessoas, de todos os portugueses que supostamente tu eras responsável enquanto chefe de governo. Digo eu, não sei, por uma questão ética e moral no mínimo. O que é que o senhor tem a ver com isso, Vítor Gonçalves? Isso é uma pergunta de um jornalista. Como é que paga? É a pergunta do Correio da Manhã? É a pergunta típica do Correio da Manhã? Não, é o... Enfim, por todos os defeitos que o Correio da Manhã possa ou não ter enquanto estação televisiva ou entidade jornalística, certamente o Correio da Manhã e as suas principais entidades personificadas, as pessoas que trabalham lá, não acabaram presas num estabelecimento prisional em Évora porque andaram a roubar os contribuintes portugueses. Ao menos isso. Portanto, sim, é uma pergunta perfeitamente digna para se fazer a alguém que a única caracterização que tem, apesar da excelente oratória que também a tem, é, ladrão. Tão simples quanto isso. Faço esta pergunta porque gostava de ter uma resposta sobre. Eu vivo de uma única coisa. Eu tive já algumas ofertas, recusei tudo porque estou nesta situação, não quero prejudicar ninguém, mas eu vivo daquilo que é a minha pensão. A pensão de ex-primeiro-ministro. Não é de ex-primeiro-ministro, porque essa acabei eu com ela. Havia pensões para ex-primeiro-ministro. Ou seja, aqui comprovamos que o José Sócrates, eu creio que a pensão que ele vivia era de deputado, porque ele chegou a ser deputado e, portanto, essas não acabam, mas a pensão vitalícia de primeiro-ministro ele acabou com ela, efetivamente. Mas aqui vemos que o José Sócrates, apesar de ser um gatuno, é também um subsídio dependente. Porque apesar de ele estar a criticar qual é que é a fonte de rendimento, enquanto a pergunta que o Vítor Gonçalves lhe fez, ele diz que a única fonte de rendimento que tem é uma pensão. Portanto, que eu saiba, aqui e mesmo hoje em dia, ele não tem nenhum certificado de invalidez, nem sequer tem idade para estar reformado. Portanto, literalmente, e peço desculpa em expressão, este indivíduo é um mama do sistema. Completo. Não é por acaso que era o número 1 do António Costa. De deputado. É o único rendimento que tenho. Não vive com o empréstimo do seu amigo o Carlos Santos Silva? Vive, mas ele vai-te dizer que não. Desculpe, essa pergunta é uma afronta. Essa pergunta é indigna de um jornalista. Então, mas se é assim tão indigna, José, nós até temos o mesmo apelido, Sousa, para quem não sabe. Se é indigna, dizes de forma perentória que não vives, pronto, ponto final. Se dizes efetivamente que és um mama do sistema, um subsídio dependente que só vive de uma pensão que nem devias ter, porque, enfim, para isso eu despedia-me de determinados empregos e vivia com uma pensão vitalícia só por ter trabalhado em determinado emprego. Ter salários só porque fui deputado 3 ou 4 anos não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, se é assim tão evidente que não recebes, então diz que não. Qual é que é o receio? Qual é que é o contraditório que existe aqui? Essa pergunta é uma pergunta do Correio da Manhã. E eu não... E ele a dar-lhe com o Correio da Manhã. Respondo a jornalistas do Correio da Manhã. Perguntas para as quais quero eu sei bem esse é o meu único objetivo. Meu caro amigo, eu sei bem o que acabei de dizer. Isso é uma pergunta que não o dignifica. Bom,
independentemente da pergunta dignificar ou não, que eu acho que dignifica, é uma pergunta perfeitamente normal, porque estamos a falar de alguém que devia ter sido condenado por muito mais daquilo que foi. Portanto, a pergunta até foi feita de forma muito simpática e a atitude do jornalista perante nem o vou caracterizar nem adjetivar, mas perante esta pessoa, foi muito simpática e até demasiadamente cordial, digo eu. Bom, meus amigos, foi esta a reação. Já me chateei um bocado. Eu às vezes parece que faço de propósito só para me chatear com estes vídeos. Vocês obrigam-me a isso, mas eu até gosto, confesso. Bom, meus caros, foi o vídeo, espero que tenham gostado. Metam um like, subscrevam e partilhem, sigam-me no Instagram, no Twitter e no Rumble e sigam-me também no canal principal, ok? Obrigado a todos, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.